E aí, meus meninos, minhas meninas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Vamos agora responder 10 questões sobre regras de acentuação, beleza? São pouquíssimas regras, nós vamos aprender aqui hoje. Vamos sair daqui sabendo responder questões sobre regras de acentuação. A gente vai ver as proparoxítonas, quando que elas são acentuadas. Já adianto que toda proparoxítona é acentuada. Nós vamos ver as regras das paroxítonas, das oxítonos e dos monossílabos. Então fica comigo até o final, que a gente vai começar a responder as questões agora. Vamos começar por essa questão aqui. De acordo com as regras de acentuação do português, por que as palavras lâmina, público e aritmética recebem acento gráfico? Acabei de falar. O que lâmina, público e aritmética têm em comum? Elas são palavras proparoxítonas. A sílaba tônica é a antepenúltima. Ó, lâmina. Opa. A antepenúltima é a tônica. Público. Também. Aritmética. Também. Se separou. Elas são proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas na língua portuguesa. Então vamos procurar a alternativa que fala isso. A letra A, porque termina em vogais átonas? Não. B, para marcar a distinção entre substantivos e verbos? Não. C, devido ao timbre fechado? Nada a ver com isso. Letra D, ó, porque todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. Essa é a resposta. Aqui está a explicação. Ó, todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas graficamente, como a gente já adiantou aqui. Então a regra é universal no português, exigindo acento em todas as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Faz a separação silábica, encontrou a antepenúltima, é a proparoxítona. Se ela for tônica, ela deve ser acentuada. Próxima questão. Próxima questão aqui. Qual é a justificativa correta para o acento gráfico na palavra oxítona armazém? Por que armazém tem que ser acentuada? Trata-se de um caso de hiato tônico? Não tem hiato aqui não. Acentua-se as oxítonas terminadas em en e ens. Olha só, ao acentar na última sílaba, é uma oxítona. Na regra de acentuação das oxítonas, tem lá que en e ens deve ser acentuada lá. Palavras oxítonas com mais de uma sílaba que terminam em en ou ens recebem o acento agudo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês todas as regras para vocês decorarem, mas por enquanto vamos responder as questões, que é uma forma muito tranquila de aprender, não é um assunto difícil, não tem tantas regras assim difíceis de compreender. Bom, próxima questão. Segundo o novo acordo ortográfico, como devem ser escritas as formas verbais de terceira pessoa do plural dos verbos crer, ler e ver? Essas formas, elas tinham antigamente, antes do novo acordo, o acento circunflexo para diferenciar. Agora não tem mais. Eles creem, leem e veem sem acento. Então, a alternativa que tiver aqui com acento está errada. Letra A, creem, leem e veem, errado. Creem, leem e veem com acento, errado. Ó, depois do novo acordo, creem, leem e veem sem o acento circunflexo. Essa é a nossa resposta. O novo acordo aboliu o acento circunflexo nas flexões verbais terminadas em "em". Fechou? Bem tranquilinho, questões bem fáceis. A palavra saúde é acentuada graficamente por qual motivo? Essa palavra aqui, ela não cai em concurso, ela despenca em provas. Se você vai fazer prova de português, que tenha lá língua portuguesa, vai cair uma prova de uma questão de acentuação gráfica e saúde sempre vai estar lá. Letra A, porque o U tônico sozinho forma um hiato com a vogal anterior e está sozinho na sílaba. Letra A está correta. Essa é a justificativa porque saúde está acentuada. Porque é uma palavra paroxítona terminada em vogal átona? Não. Para indicar U, que o U possui um timbre aberto, U, aberto não, fechado. Porque é uma exceção à regra? Não tem exceção à regra não. Então é porque o U tônico forma o hiato com a vogal anterior e está sozinho na sílaba, né? Preste bem atenção nessa regra. As vogais I e U, quando são tônicas, formam um hiato com a vogal anterior, recebem acento quando estão isoladas na sílaba com S. Então aí, ó, saúde. Tá aqui a justificativa. Vamos para a nossa quinta questão.
Bom, após o novo acordo ortográfico, mais uma questão sobre o novo acordo ortográfico, o que ocorreu com a acentuação das palavras ideia, joia e heróico? Ocorreu que elas perderam o acento, né? Perderam o acento agudo nos ditongos e e oi por serem paroxítonas. Ideia, joia, sim, são paroxítonas. Vamos ver a letra B. Passaram a ser acentuadas? Não. Do contrário, perdeu o acento. Perderam o acento apenas quando o ditongo está no final? Errado. Mantiveram o acento agudo para evitar confusão de palavras? Errado também. Então aqui, perderam o acento agudo nos ditongos abertos e oi por serem paroxítonas. Essa é a nossa resposta correta. A reforma aboliu o acento nos ditongos abertos e oi, especificamente em palavras paroxítonas. Show, bem tranquilinho. Se você perceber, essas questões foram retiradas da gramática e muito tranquilas de responder. Vamos lá, questão 6. Por que a palavra por mantém o acento circunflexo enquanto a palavra para, verbo, o perdeu? Vamos lá. O acento em por serve apenas para indicar que a vogal o é tônica fechada? Não é para isso. Não é para isso que ela serve. O acento tem uma outra serventia aí. Letra B. Porque o por é um monossílabo terminado em R e todos esses vocábulos são acentuados? Negativo, não é essa regra que diz. Não é isso que diz a regra dos monossílabos. Letra C. O novo acordo ortográfico manteve todos os acentos diferenciais de verbos paroxítonos? Errado. Letra D. O acento em por é um acento diferencial mantido para distinguir o verbo da preposição por. É isso, porque o som delas são iguais, por e por. Só que quando eu coloco um acento, eu estou falando por em. Eu vou pôr esse mouse aqui, é o verbo. Ao contrário do por, preposição. Então, a letra D é a nossa resposta. O acento diferencial em por, verbo, versus por, preposição, foi preservado para poder diferenciar uma palavra da outra. Porque com o acento eu diferencio as classes dessas palavras. Por que palavras como rainha, tainha não recebem o acento no i tônico, apesar de formarem hiato? Essa regra é bem bacana. Letra A, porque o i tônico seguido de NH não deve ser acentuado graficamente. Essa é a nossa resposta. Se fosse igual saúde, seria. Mas aqui, quando vem seguido de NH, não deve ser acentuado. São regrinhas chatas de se decorar, mas depois que você pega a mão, pega o jeito, fica bem tranquilo. Letra B. Por que são palavras paroxítonas? Não. Devido à natalização? Nada a ver. Porque o i tônico nessas palavras não está isolado na sílaba. E agora? Deu A. Letra A. A regra dos hiatos I e U possui uma exceção que proíbe o acento se a vogal for seguida de NH. Aqui na D que eu estava com dúvida, porque o i tônico nessas palavras não está isolado na sílaba. Na divisão silábica, olha lá, o I fica sozinho, só que o I está isolado, mas a regra do hiato é anulada porque vem o NH. O I também está isolado na separação, mas a regra é que quando vier um NH depois, ele não recebe acento. Bom, questão número 8. A acentuação das palavras tem e vem, terceira pessoa do plural, tem qual finalidade gramatical? Por que eu vou acentuar tem e vem? Por que eu posso usar sem acento também? Em qual ocasião que eu uso? Vamos lá, letra A. Indicar que a vogal E deve ser pronunciada com o timbre aberto, tem, vem, não. A gente fala assim, então A não faz sentido. B. Substituir o antigo trema que caiu, nada a ver, você não usa trema em cima de tem e vem. C. Marcar nasalização também não é para isso. Letra D. Diferenciar a forma plural e singular. Quando eu falo ele tem, ele vem, singular. Eles têm, eles vêm, coloco o acento, se transforma no plural. Tá aqui, ó, o acento circunflexo é utilizado como sinal diferencial de número para os verbos ter e vir e seus derivados. Bom, qual é a regra que justifica o acento na palavra paroxítona benção?
Bênção. Por que bênção tem esse acento aqui? Trata-se de um caso de tongo nasal? Não. É uma exceção às regras das paroxítonas terminadas em vogal? Não. Acentua-se todas as palavras que têm til na última sílaba? Não. Acentua-se as paroxítonas terminadas em ão. No resumo que eu vou tirar aqui abaixo, vai ter essa regrinha aqui das paroxítonas. Quando elas são terminadas em ãos, as, a gente acentua aqui, ó. Palavras cuja sílaba tônica é a penúltima, terminadas em ãos, an ou ans, devem ser acentuadas. Essa é a regra. Última questão agora, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal e ainda não está junto com a gente para poder responder questões, está perdendo seu tempo, inscreva-se aqui no canal para você estudar conosco. Vamos lá. Por que a palavra juiz não é acentuada, enquanto a palavra juízo recebe o acento gráfico? Por quê? Letra A. No caso de juiz, o I tônico do iado é seguido por Z na mesma sílaba, o que impede o acento. Devido à nova cor ortográfica, que aboliu o acento em iados em palavras no final, não. C. Porque juiz é oxítona e juízo é paroxítona, não. Porque o I em juiz é uma semivogal em forma de tongo, não hiato. Porque o I em juiz é uma semivogal em forma de tongo, não hiato. Não é isso. No caso de juiz, a regra exige o hiato e o estejam sozinhos, né? Ou com som de S. Se acompanhar de outra letra, como Z na sílaba, não há acento. Então, respondemos aqui 10 questões sobre acentuação gráfica. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição um resuminho para vocês com todas as regras de acentuação, beleza? Anotem, escrevam, estudem, refaçam as questões, façam mais questões, que é a melhor forma de a gente consolidar esse conhecimento. Meu amigo, minha amiga, um abraço, até mais, tchau, tchau.